Olá, professor, professora. Um bom dia, uma boa tarde para nós. Muito bom estar aqui hoje com vocês para a gente poder voltar ao nosso trabalho do programa de recuperação e aprofundamento. Meu nome é Everaldo. Hoje eu estou aqui, sou um rapaz que tem meia idade, tenho os cabelos castanhos, olhos castanhos, uso óculos, estou com a camiseta vermelha e ao fundo de mim tem uma tela de amadeirada para nós. Então vamos dar início ao nosso programa de recuperação e aprofundamento. Só para lembrar vocês, o nosso conteúdo é de matemática. Vou trabalhar com a primeira série do ensino médio. Nós estamos trabalhando no primeiro bimestre na situação de aprendizagem 1. Então, quais seriam os nossos objetivos? Como que a gente vai trabalhar com o dia de hoje? Então, todo o nosso material está sempre lá do caderno Aprender Sempre. Basta você clicar e acessar o ensino médio, que vai estar disponível para vocês lá na página da IFAP. Vai ter todo o material que nós utilizamos na formação de hoje e que nós vamos utilizar nas formações futuras também. Então, quais seriam os nossos objetivos do dia de hoje? Nós temos como objetivo revisitar os principais conceitos e ideias discutidos na formação de etapa, explorar a estrutura didático-pedagógico em uma situação de aula, da situação 1, da primeira série do ensino médio, discutir a resolução de problemas na prática, sugerir ações que poderão auxiliar o professor na TPC durante o planejamento da situação de aprendizagem e desenvolvimento da nossa situação de aprendizagem do volume 1. Então, para a gente lembrar a nossa agenda de hoje, nós vamos trabalhar no primeiro momento com uma revisão da formação de etapa. Nós vamos no segundo momento, vamos fazer uma exploração da estrutura didática pedagógica, resolução de problemas em uma aula da situação de aprendizagem 1, e como terceiro momento nós vamos fazer a sugestão para o trabalho em ATPC. Bom, então nesse primeiro momento, na hora de nós revisitarmos os principais conceitos e ideias discutidos na formação de etapa, o que nós vimos? O que foi interessante para nós aquilo lá? Nós vimos que o aspecto didático-pedagógico no nosso movimento metodológico, ele é formado por quem? Pelo iniciando, pelo desenvolvendo e finalizando. Essa é a estrutura de cada aula. Onde a gente vai lembrar vocês, foi trabalhado com o Marco, o que ele trabalhou com nós? Que no iniciando, nós fornece para nós um panorama dos conteúdos, objetivos da situação de aprendizagem, além de pontuar aspectos de conhecimento matemático e didático envolvidos que poderão ser úteis no desenvolvimento das atividades e dos nossos futuros, dos nossos estudantes. No nosso desenvolvimento, o que a gente faz? O que nós trabalhamos? São fornecidos dicas, sugestões ao professor de ações e procedimentos a serem realizados a fim de obter melhores resultados nos processos de ensino e de aprendizagem. E o nosso finalizando? O que a gente vê? O que nós fazemos com esse finalizando? São sugestões e ferramentas ao professor com o estudo que via a ter uma melhor avaliação processual no final da situação de aprendizagem. Vai conter para nós metodologias para a gente verificar as evidências da situação, qual seria para nós as nossas tomadas de decisão a partir desse monitoramento que nós fazemos nessa ação, nessa aula para nós que nós estamos trabalhando. Então, são esses três momentos que a gente está só relembrando para vocês que acontecem em toda a aula do nosso caderno Aprender Sempre. Então, quando a gente está trabalhando com esse caderno, nós vamos ter que estar atentos ao iniciando, ao desenvolvimento e ao nosso finalizando. Bom, e aí, como nós vamos trabalhar então com esse aspecto? Então, nós vamos trabalhar com o aspecto do letramento matemático. O que é o letramento matemático? Como definimos as competências, habilidades de raciocinar, representar, comunicar, argumentar matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas, a formulação e a resolução de problemas em uma variedade de contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos, ferramentas matemáticas. Para a gente trabalhar, o que é um aluno letrado matematicamente? O que ele sabe? O que é para nós um estudante, uma pessoa que tem o letramento matemático? É aquela pessoa que consegue reconhecer os números, não simplesmente como junções de símbolos, mas seus significados. Porque quando eu olho uma placa de uma casa, está escrito lá o número 350, não significa que tenha 350 casas ali. Significa o quê? Que aquela casa tem uma posição e provavelmente daquele lado da rua pode ser os números pares ou os números ímpares, vai depender de como a cidade trabalha, e aí vai ser de 10 em 10, de 5 em 5, de 1 em 1. Então, o aluno, quando ele reconhece isso, ele já sabe talvez qual que é o próximo número na casa. E andando numa rua, ele sabe se os números estão aumentando, estão diminuindo.
Isso, na verdade, é o aluno ser letrado, ele conhecer os números, ele saber ler os números em diferentes contextos. Então, quando a gente fala de letramento matemático, é essas possibilidades que o nosso estudante vai conseguir fazer a partir do momento que ele observa e que começa a interagir com os números. Então, é muito importante que nós saibamos aonde nós queremos chegar quando nós estamos ensinando matemática, que nós vamos ver esse aluno, ao final do nosso ensino médio, ser um aluno letrado, saber reconhecer, saber trabalhar, saber utilizar os números, saber se comunicar matematicamente, saber olhar os números e saber o que eles evidenciam, olhar uma porcentagem, saber o que significa aquela porcentagem, o que é um número fracionário ali para nós, uma representação fracionária, uma representação decimal, encontrar que algumas coisas do dia a dia, tanto nas receitas como nas ferramentas, utiliza várias formas de números. Nós temos o número misto, nós temos os números racionais, temos os números na forma fracionária, na forma decimal. Para que eu utilizo cada forma de número? Por que eu não utilizo sempre o mesmo número, né? Então, na verdade, quando nós falamos isso, é o nosso letramento matemático, é isso que nós vamos fazer. Por isso que fala as competências e habilidade de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente. Tá? Então, quando a gente faz as conjecturas, que nós podemos olhar, andar na rua, saber os números que nos cercam, isso é fascinante. Então, quando nós falamos de letramento matemático, é tornar esse aluno parte do processo de ensino e aprendizagem, parte desse mundo matemático. Nós vamos ensinar para eles a olhar os números, ver os números de outras formas. Bom, então, para isso a gente preparou, pensando nesse letramento matemático, alguns aspectos e algumas etapas que poderiam auxiliar para nós, o nosso aluno, a fazer. Então, nós vamos partir da resolução de problemas, onde nós vamos trabalhar o quê? Como que a gente trabalha com a resolução de um problema? Quais são os aspectos que envolvem a resolução dos problemas? Então, nós vamos ter, na hora que nós pegamos um problema, nós temos que fazer a preparação desse problema. Como que nós preparamos? O que é, como que funciona, onde eu escolhi, qual a finalidade que eu tenho desse problema. Geralmente nós pegamos um problema que é inédito, que o aluno ainda não conheça ou que o grupo não discutiu, mas aqui como nós trabalhamos com recuperação, às vezes é impossível que nenhum aluno tenha visto algo parecido, mas que seja um problema que cause para ele, uma mexida nele, que ele consiga observar, que ele consiga pensar nesse problema. Vamos pedir uma leitura individual, onde cada aluno vai ler individualmente. Por que ler individualmente? Porque aí cada um deles, desses nossos estudantes, ele vai se apropriar, ele vai buscar no seu repertório, no seu conhecimento, na sua vida, no seu letramento matemático, os argumentos que são necessários para que ele consiga dar conta desse problema para nós. Feito isso, pode sobrar algumas dúvidas. Por isso é interessante que a gente faça o quê? Uma leitura em grupo. Por quê? Porque nesse momento, o que eu não sei, o meu amigo pode saber. E aí ele pode nos ajudar, ele pode fazer com que essa leitura se torne um entendimento melhor. Busque palavras desconhecidas, que talvez não faça parte do meu repertório, mas faça parte do repertório do outro, do grupo, né? Então essa leitura em grupo é interessante por isso, porque nós vamos trocar repertórios, nós vamos trocar conhecimentos. Partindo disso, nós vamos fazer a resolução do problema, onde a gente trabalha com essa resolução, que nós vamos entender esse problema, nós vamos começar a destrinchar esse problema, trabalhar com isso, observar e incentivar. Então nós vamos estar observando, incentivando como que funciona. Depois disso, dessa resolução que os alunos conseguiram fazer o registro. Esse registro pode ser na lousa, pode ser no flipchart, pode ser no computador, vai depender muito de onde vocês quiserem trabalhar. Mas é importante que para um problema pode existir várias formas de você resolver, vários tipos de soluções possíveis. Então, é interessante que cada grupo, cada aluno exponha a sua forma de pensamento. Nós não estamos falando que é a resolução certa, mas nós estamos falando que é a resolução. Por quê? É a partir desses registros que nós vamos observar as diferentes formas de pensamento, os saberes individuais ou do grupo e os saberes que dá para a gente trabalhar e aprofundar naquilo lá. Feito isso, nós fazemos uma plenária para a gente lembrar de como que é feito. Os alunos vão expor, vai comentar aquilo que está certo ou não, vai
colocar, dar ênfase em uma ou outra forma de registro, vai mostrar e falar, olha, essa solução não está correta, essa está correta, dessa forma ficou melhor, dessa não. Então, nessa plenária, a gente vai buscar um consenso, para que todos saiam dali com a mesma colocação, com a mesma forma, com a mesma resolução. Não com a mesma forma de fazer, mas com o mesmo resultado. Porque se é um problema, vai ter um resultado comum. E aí a gente vai buscar um consenso nesse resultado. Lembrando que apareceu o quê? Várias formas de conhecimento. É interessante, a gente lembra de uma frase que diz assim, quando vem duas pessoas caminhando, uma de cada lado, com ideias diferentes, quando eles se encontram, o legal é que na discussão, cada um vai sair, vinha com uma, sai com duas. Então, às vezes, eu só tenho uma forma de resolver aquele problema, e a partir do momento que eu faço essa plenária, que eu busco esse consenso, aparece duas, três, quatro formas de resolver novamente. E aí eu aproveito o professor, né, para formalizar esse conteúdo. Nós fazemos a formalização desse conteúdo. Lembrando que nesse processo, como a gente trabalha com recuperação e aprofundamento, o que acontece? Geralmente, alguns alunos já podem trazer esse conteúdo formalizado, mas a gente aproveita que quem já conhece ou quem já traz isso, nós fazemos o quê? Nós vamos aparando as arestas, nós vamos melhorando essa formalização. E para aquele aluno que ainda não tem essa formalização construída, que a gente consiga construir essa formalização. Bom, então, nós vamos agora para esse segundo momento, que nós vamos procurar fazer o quê? Explorar a estrutura didática pedagógica em uma situação de aprendizagem, no caso nós vamos trabalhar com a situação de aprendizagem 1, da primeira série do ensino médio, e discutir a resolução de problemas na prática, ou seja, como que nós fazemos isso? Aonde nós utilizamos, né? Então, para a gente pensar, a gente vai dar uma passeada no nosso caderno da situação de aprendizagem 1, onde ele vai mostrar para nós o que nós vamos procurar, o que nós vamos ver nesse primeiro bimestre para nós. Então, nós formamos aí 4 blocos de aula, cada bloco de aula ele é formado por 2 aulas, então na primeira e segunda aula nós vamos revisitando os números racionais e irracionais. Olha que legal, nós estamos na primeira série do ensino médio e nós sabemos a dificuldade que os alunos têm de trabalhar com os racionais e com os irracionais. Mas quando eu falo racionais, vem aqui um pensamento para nós. Todos os números racionais, será que ele tem dificuldade para trabalhar? Ou será que ele tem dificuldade só com alguma forma de números racionais? Então vamos buscar nesse aluno, vamos buscar nesse estudante, qual seriam essas dificuldades? Será que ele conhece todas as representações desses números racionais? Por que eu falo representações? Nós temos a representação de um número racional. De quais formas? Nós temos uma forma fracionária e nós temos uma forma decimal. Nós vamos perceber que os nossos alunos têm muito mais dificuldade de fazer operações com a forma fracionária do que com a forma decimal. Quando eu falo de localização de números na reta, principalmente dos números racionais, aonde aparece a maior dificuldade? Quando eles vão representar os números fracionários, na forma de fração. Eles não conseguem, às vezes, ler esses números. É interessante que nós lemos os números. E na forma decimal, será que ele tem também dificuldade? Às vezes ele consegue fazer as operações, adição, subtração, multiplicação e divisão, talvez apareça um pouquinho de dúvida por conta das casas decimais aí, mas às vezes ele dá conta. Então, será que eu não tenho que trabalhar um pouquinho mais, talvez com essa multiplicação, com essa divisão na forma do número, na forma desse número para nós racional, na forma decimal, e vou trabalhar também com as operações na forma o quê? Dos números na forma fracionária. Isso é interessante. E quando eu estou falando de racionais, gente, eu vou comentar um detalhe com vocês que eu acho muito interessante. Vocês já perceberam que a gente tem dificuldade de ler os números racionais? Muitas vezes, para simplificar esse número, uma leitura simples, nós usamos a vírgula. Não sei se vocês já observaram. Eu coloco lá 1,25, né? E, na verdade, eu não posso ler a vírgula, né? Como que eu teria que ler esse número? 1 inteiro e 25 centésimos. Olha que legal, como que muda a notação. Porque quando eu estou falando em dinheiro, em real, ninguém lê R$ 1. Como que nós lemos? Ninguém lê 1,25 reais. O que nós lemos? R$ 1,25. Por que eu não transformo, eu não pego esse conhecimento monetário que eu tenho de leitura em dinheiro e transformo na mesma leitura do número racional na forma decimal na nossa língua materna? Por que eu não consigo ler 1 inteiro e 25 centésimos, mas eu consigo ler 1,25 metro?
Eu consigo ler 1,250 kg. Por que eu consigo ler dessa forma e não consigo ler o número racional na forma de número mesmo? Está vendo? É só uns argumentos para a gente lembrar como funciona. E quando eu leio também uma fração na forma de decimal, que é a base para nós, ou seja, a base da minha fração é 100, olha que legal que fica. Eu leio lá 10 centésimos, 10 dividido por 100. 10%. Eu já lembrei daquela parte de porcentagem. Isso é interessante quando a gente trabalha com os números racionais. E os números irracionais, então? Nem se fala, os alunos são doidos para aprender os números irracionais. Professor, quando nós vamos aprender as raízes? Quando que eu vou trabalhar com raiz? E a gente às vezes fica sempre nas mesmas raízes quadradas, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5. Vamos operacionar, vamos fazer contas com as raízes, mostrar como forma a soma de uma raiz, a subtração de uma raiz, a divisão de raiz, a racionalização, a localização desse número irracional na reta numérica. Então aí, professor, depende muito de como a nossa turma está, qual o nível dessa turma para a gente poder aprimorar um pouquinho mais esses números racionais e irracionais. Por que eu falei tudo isso para nós quando a gente fala a respeito de números racionais e irracionais? Porque logo na aula 3 e 4 vem os números reais. Quando eu trabalho com os números reais, aí o que acontece? Eu tenho que achar todos os números, tanto os números naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais. Nós, como professores, a gente fica muito preso muito dos números naturais e dos números inteiros. Esquecemos dos números racionais e dos irracionais, apesar de estarmos trabalhando em qual conjunto? Dos reais. Então não é necessário para nós aí que nós só trabalhamos com os conjuntos naturais e os números inteiros. Vamos trabalhar sim com o conjunto dos números racionais e irracionais. Vamos lembrar que eu tenho tanto a parte positiva quanto a parte negativa. Vamos colocar tudo isso na mesma panela, no mesmo mexido nosso, para que o aluno consiga saber fazer. Talvez um exercício que é muito simples para ele fazer, usando os números naturais, quando eu passo para o número racional, já se torna mais difícil. Se eu passar para o irracional, ainda se torna mais difícil ainda. Então, eu tenho que fazer com que recuperar esse conteúdo, fazer essas pequenas operações, esses pequenos problemas, utilizando qualquer número. E aí, na aula 5 e 6, pegando o gancho dos números reais para nós, vem a anotação científica. O que é a anotação científica? Na verdade, é você escrever um número usando o quê? Potências. Potência de 10. Para que eu uso notação científica? Para expressar números grandes e números muito pequenos. Então, quando eu tenho que trabalhar com esses números enormes, para que eu vou ficar falando um monte de zero? Eu coloco uma notação científica, ou seja, a minha tendência é dar esse número mais simples para a gente fazer os cálculos, para a gente poder trabalhar. Então, a notação científica, ela vem por isso. É muito usado. Hoje, o aluno usa muitos termos da notação científica, ele não sabe por quê. Ele fala, quantos mega tem esse arquivo, esse computador, esse celular, meu celular tem 1 TB de memória, tem 1 GB, tem 10K. Então, o que é essa linguagem? O que significa esse giga, esse K? Será que isso aí faz parte de uma linguagem só da computação? Ou será que são prefixos aí usados para uma anotação científica? Então, vale a pena despertar no nosso aluno essas curiosidades. Lembrar disso que ele vai tornar o quê? A aula dele mais aproveitosa. Ele vai linkar. Quando a gente fala que a gente tem que colocar a matemática no dia a dia, não é trazer o dia a dia para dentro da matemática, e sim mostrar a matemática que existe no dia a dia, sem forçar a barra. Estou falando de notação científica, o que eles gostam? De celular, de arquivos, de computador. Vamos falar de trocas. Por que quando o computador eu compro um celular, ele enche a memória? O que significa? Que ele tem tantos de capacidade. Tantos o quê? Tantos gigas. Mas o que significa giga? O que significa mega? Vamos trabalhar com isso. Isso é notação científica, tá? É o prefixo da notação. Então, é isso que nós vamos trabalhar. Está em vermelho que depois a gente vai fazer um exemplo a respeito disso aí, só para a gente lembrar. Na aula 7 e 8, a gente vai fazer a representação de medidas com números reais. Ou seja, nós vamos resolver problemas, elaborar situações, todos os contextos de medição que envolvem os nossos números reais. Só para a gente lembrar, quando eu falo de números reais, pode ser com números naturais, pode ser com números inteiros, tanto a parte positiva quanto a negativa, pode ser com os racionais, pode ser com os irracionais. Então, nós estamos trabalhando com todo esse conjunto numérico. Então, não é só ficar naqueles números no máximo inteiro aí, por medo do meu aluno, do meu estudante não dar conta. Então, é a hora da gente recuperar. Aí eu falo para vocês, se nós estamos trabalhando com recuperação e aprofundamento, se o aluno já deu conta de fazer as operações com os números naturais, eu passo para os racionais.
Se ele já está bom nos racionais, eu passo para os irracionais. Se ele já domina os racionais e os irracionais, bom, ele já domina os números reais todos. Então eu já vou passando com problemas maiores, envolvendo notação científica, envolvendo os números juntos, ou seja, eu vou trabalhando nas diferentes formas de representação, tornando essa aula mais rica para nós. Bom, então, o que é essa aí que nós separamos para vocês? Então, na aula de notação científica, fala lá para nós, caro estudante, para o desenvolvimento da atividade proposta a seguir, será necessário relembrar alguns conceitos sobre potenciação. Você deve ficar atento aos comentários e possíveis complementos que o professor fará no decorrer da aula, pois serão apresentados novos significados sobre a potencialização. Objetivos da aula: reconhecer o valor da notação científica para a expressão de grandezas com valores muito grandes ou muito pequenos. Expressar numericamente o valor de grandezas por meio da notação científica em diferentes contextos. Associar um problema à operação entre números reais. Indicar as operações com números reais. Bom, e aí? Quais seriam as habilidades envolvidas? Resolver e elaborar situações, problemas com números reais, inclusive com notação científica envolvendo diferentes operações. Quais são os processos cognitivos que eu tenho envolvido aí? O aluno, quais são esses processos? Ele vai ter que resolver, vai ter que elaborar. Resolver e elaborar o quê, né? Ele vai resolver e elaborar problemas que envolvam o quê? Qual o conteúdo? Quais os conhecimentos que tem? Notação científica, números reais, representação decimal finita e infinita, não periódica, estimar a localização de alguns deles na reta numérica. Tudo isso faz parte dessas habilidades que nós estamos trabalhando na habilidade 04 e na habilidade 02 do nono ano do ensino fundamental, que vai reger essa primeira situação de aprendizagem deste caderno para nós. Então, quais são os nossos conteúdos e nossos objetivos? Então, o que nós queremos com isso? Então, é interessante a gente saber para onde a gente quer ir, para a gente saber por onde a gente vai. Lembra daquela figura emblemática da Alice, né, no País das Maravilhas, que eu acho maravilhosa para nós? Ela conversa com o gato e ela fala assim, o gato pergunta, ela pergunta para o gato, para onde eu devo ir? Na hora que ela chega naquela estrada de tijolos, o gato pergunta, para onde você quer ir? Não sei. Ela fala, então, para quem não sabe o caminho, qualquer caminho serve. Então, se a gente não sabe para onde nós vamos, por que eu estou preparando essa aula? Por que eu estou dando essa aula? Então é interessante, professor, a gente saber para onde a gente quer ir, porque a aula vai ser localizada para aquele momento. Então isso é importante para nós, professor. Saiba para onde você quer ir, para você saber direcionar os seus alunos. Bom, e aí, como a gente falou dos nossos momentos que nós temos naquele livro, no nosso caderno, cada aula para nós, cada situação, cada duplinha de aulas, no caso da aula 5 e 6, ela traz esse iniciando para nós. O que esse iniciando fala para nós? Ele propõe para nós o quê? Que nós devemos fazer nessa primeira aula. Ele vai fazer o quê? Uma revisão dos conceitos e ideias, significados e conceitos. Ele vai trabalhar o que funciona. Então ele fala lá, a partir de um dado diagnóstico, introduza os conceitos de notação científica, inicie partindo do pressuposto que de notação científica é uma forma de escrever números usando potência de 10, prossiga a aula utilizando o significado do que é notação científica e utilizada para reduzir a escrita de números que apresentam muitos algarismos. Após a explicação, propõe aos estudantes que resolvam as atividades propostas no caderno. Então, esse iniciando, ele fala para nós o que nós vamos trabalhar, o que é o começo da nossa aula, como que a gente vai começar essa aula com os nossos alunos. Então, é por isso que é interessante a gente sempre, na hora da preparação da nossa aula, ler o nosso iniciando e ver o que eu desejo, o que eu quero com aquela aula. Saber o que eu quero, eu vou saber para onde eu vou, aí eu não vou errar o meu caminho. Bom, partindo do iniciando, nós vamos fazer o desenvolvimento. Então, sempre no desenvolvimento, vai sugerir uma forma de nós organizarmos a sala de aula, como que eu vou fazer essa atividade propostas. No caso dessa aula, ele fala, mantenha a sala organizada, solicite em duplas ou trios, siga os estudantes, veja se os alunos estão dialogando, troque informações com eles. E aí eu vou começar o quê? Qual é o objetivo, né? O que eu quero com esses estudantes? O que eu quero desenvolver? Dicas do professor sensíveis, o que eu vou trabalhar, quais são os conteúdos que nós vamos estar trabalhando, quais são os possíveis complementos que eu posso fazer, vou circular pela sala, vou observar as discussões na dupla, vou ver o que eles estão resolvendo, em qual significado, qual estratégia que eu vou fazer,
Por que eles estão fazendo dessa forma? Eu sempre vou trabalhar com eles, vou passando nessas duplas, nesses trios, e nós vamos levantando essas hipóteses, nós vamos investigando, nós vamos fazer esse trabalho. Para que serve isso? Ele vai evidenciar a importância da gente pensar e ver como essas atividades estão sendo feitas e como essas perguntas estão sendo desenvolvidas para os nossos alunos. Então, a partir daí, a gente tem o quê? Um panorama dessa situação de como está sendo feito. Ou seja, então, esse envolvimento, ele mostra para nós o caminho que eu sigo na hora de desenvolver as nossas aulas. Então, aqui para a gente é uma dica de como que a gente vai trabalhar, como que a gente vai desenvolver essa proposta de trabalho. Por último, não menos importante qualquer uma, que eu acho que é uma das mais importantes, a gente vai finalizar. Quando a gente vai finalizar, a gente já fez o quê? Olha o que ele fala para nós. Depois de uma breve sondagem das respostas dos estudantes, faça a correção oral e escrita na lousa. É interessante que a gente discuta com os alunos todas as correções, falem com eles, discutam com os nossos estudantes como eles chegaram àquelas situações, como eles resolveram, o que é importante naquilo, quais são as estratégias que eles utilizaram, quais são as formas, será que alguém fez de forma diferente? Será que alguém pensou de outro jeito? Dava para resolver usando uma outra forma? Quais são os números envolvidos? Ou seja, nós vamos estar fazendo o quê? A avaliação, nós vamos estar olhando se eu conseguir trabalhar. Lembra no início da aula, eu falei que você sabe para onde você quer ir? Nesse momento eu vejo se eu cheguei. Então eu queria no final dessa aula que meu aluno soubesse tal coisa. Ele deu conta de saber? Ótimo, então eu finalizei, eu consegui dar conta. Se ele não deu, eu vou ter que talvez retrabalhar, ver uma outra forma de eu chegar. Mas o que faltou? Qual que seria o problema dele? Aonde que está? Onde se eu perdi aquele determinado grupo? Então esses questionamentos, na hora de eu fazer o meu finalizando, eu consigo fechar, eu consigo observar se eu dei conta daquele objetivo que estava proposto. Bom, e aí vem o problema para nós. Então, é um problema que foi retirado da nossa avaliação, da nossa AAP, né, foi feito em 2017, diz assim, ó, usando o microscópio eletrônico, um pesquisador mediu o diâmetro de uma partícula, obtendo 3.943 inteiros e 57 centésimos de fotômetro de diâmetro. Observe o quadro com as unidades de medidas menores que o milímetro. E aí nós vamos olhar lá milímetro, micrômetro, nanômetro, picômetro, femtômetro. E aí? São os seus símbolos e as suas notações científicas e o tamanho dele para a gente observar esses números, que é quase impossível da gente ler, né, dessa forma, né? Então, qual a alternativa que mostra a medida do diâmetro em metros encontrado pelo pesquisador, representado na norma de escrita de notação científica? Ele vai ter que observar quais são as casas de zero que ele vai ter que utilizar, de acordo com o nome ele vai observar como que ele vai proceder, nós vamos observar que ele vai ter várias alternativas aí e ele vai chegar a um consenso de qual que é a certa. Mas olha para nós, vamos discutir o que é um milímetro, o que é um micrômetro, o que é um nanômetro, o que é um picômetro, o que é um femtômetro, por que está mudando aí, né? Então, a palavra metro fica tudo igual, o que muda é o prefixo. Então, esse prefixo deve indicar quantas casas decimais eu devo andar com essa vírgula. Então, toda essa discussão é interessante que a gente faça nesse tipo de exercício para mostrar para ele a importância da notação científica. Bom, nós vamos estar trabalhando aqui com o método da resolução de problemas. Nós vamos estar utilizando uma metodologia da resolução de problemas proposto pelo Uno Chico em 1999, onde ela vai falar o quê? A respeito do desenvolvimento da resolução. O que eu faço? Então, nós já vamos retomar algumas coisinhas. O que nós fazemos? A preparação do problema. Nós selecionamos um problema visando a construção de um novo conceito, princípio ou procedimento. Foi esse problema que nós selecionamos para nós. Então, escolhemos o problema, qual o conceito e qual o procedimento que eu quero utilizar. Eu quero introduzir nesse problema a notação científica. O problema dá conta dessa notação científica? Se deu, ótimo, olha lá. Então, ele já dá conta para nós. Então, já fizemos um problema onde o aluno vai discutir o quê? O princípio, o conceito da notação científica. E aqui eu quero discutir um pouquinho também do prefixo. Então, também dá conta desses prefixos aí que indicam para nós essas casas decimais. Bom, qual que é o segundo passo? Uma leitura individual. O que eu faço? Entrego uma cópia desse problema para cada um dos estudantes, solicito que eles sejam feito o quê? Uma leitura, então eles vão estar lendo individualmente. Feito isso, eu vou fazer a leitura em grupo, formo os grupos e solicitar uma nova leitura do problema. Para que é isso? Se houver dificuldade na leitura do texto, o próprio professor pode auxiliar os estudantes lendo o problema. Olha só,
Se a minha turma, no caso, não é o caso do primeiro ano do ensino médio, mas não der conta de ler, tiver com dificuldade de ler algumas coisas ou algumas informações, dependendo do tipo de problema que eu seleciono, eu posso ajudar na leitura, fazer com que eles ajudem, auxiliem eles nessa leitura. Se houver no texto do problema palavras desconhecidas para os estudantes, surge um problema secundário e busque uma forma de esclarecer as dúvidas. Se eu não conheço uma palavra, eu falo, olha, o que é fotômetro? Vamos lá descobrir o que é fotômetro. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que, talvez, buscar o significado dessa palavra. Se um aluno tiver ali, talvez, um dicionário, um celular, ou uma internet disponível, rapidamente ele pode buscar o significado dessa palavra. Lembrando que eu tenho que contextualizar essa palavra, vou ter que colocar essa palavra no contexto do meu problema que está sendo feito, porque às vezes ele pode ter um significado diferente, né? E a gente lembra disso porque na matemática existem várias palavras que mudam. E um exemplo bem simples é assim: uma professora uma vez perguntou para o aluno: olha, qual é o produto que você viu hoje na aula, né? Ele falou assim: ah, professora, eu vi sabão em pó, detergente, porque... Professor, mas como? É produto de limpeza. E, na verdade, ele estava falando do quê? De um resultado de uma multiplicação. Então, vamos contextualizar. Quando eu falar de um tema, eu tenho que lembrar que esse tema está sendo usado naquele momento na matemática. Então, a gente tem que buscar pelo dicionário o significado que compreenda a leitura da matemática, tá? Então, só para a gente brincar e lembrar um pouquinho a respeito disso. Bom, partindo dessa leitura, nós vamos para a resolução. E posse do problema, sem dúvidas quanto ao enunciado, os estudantes e seus grupos, em trabalho cooperativo e colaborativo, buscam resolvê-lo. Resolvi, o que eu tenho que fazer? Observar e incentivar a etapa em que o professor não tem mais o papel de transmissor do conhecimento. Enquanto os estudantes em grupo buscam resolver o problema, o professor observa, analisa o comportamento dos estudantes, estimula o trabalho colaborativo. Então, neste momento, o professor muda daquela história que ele era transmissor do conteúdo, para quê? Para simplesmente ele vai trabalhar, ele vai utilizar, ele vai levar para os alunos, ele vai utilizar desse conhecimento que ele tem e vai facilitar a leitura, a compreensão do estudante. Então, nós mudamos o nosso papel. Não é mais aquele papel de transmissor, mas sim um papel de professor que vai auxiliar o estudante na busca de um aprendizado. E, por final, nós vamos fazer o registro das soluções na lousa, né? A gente fala que é na lousa, mas pode ser em qualquer ferramenta, em qualquer lugar. São convidados a registrarem na lousa suas resoluções, independente de estarem corretas ou não, que serão objetos da análise e discussão da turma. Eu acho que esse momento aqui do registro é o mais complicado. Por quê? Porque o aluno que acertou, que acha que acertou, ele tem muita vontade de pôr na lousa, mas aquele aluno que está na dúvida, não sabe se ele deu conta ou não do exercício, aquele grupo que não sabe se deu conta ou não, ele tem dificuldade, ele vai achar que todo mundo vai tirar sarro. Então eu tenho que trabalhar com esse aluno que não existe resposta errada. O que existe talvez são caminhos errados que eu peguei e não deu conta provavelmente daquele enunciado, ou deu conta e eu estou achando que não deu. Então, na verdade, esse registro vai mostrar várias formas de resolver, várias formas do pensamento. E aí eu faço a plenária, onde todos os estudantes participarão da discussão dessas diferentes resoluções, e o professor coloca-se como mediador das discussões, incentivando a participação ativa e efetiva dos estudantes. Aí nós vamos chegar naquele consenso, ou seja, não da forma correta de resolver o exercício, mas sim do resultado correto. Porque formas pode ter várias, cada um pode escolher uma forma que é mais fácil para si. Bom, feito isso, nós vamos o quê? Buscar um consenso. Após a etapa anterior, o professor tentará, com a turma, a classe, chegará a um consenso sobre o resultado correto. Fechamos o nosso consenso, ou seja, já sei que aquele resultado é o correto. Bom, feito isso, o que o professor vai fazer? Fechar. Tem que fazer um fechamento. Por quê? Porque às vezes na exposição de um novo conteúdo ou de uma nova abordagem sobrou algumas arestas ou algumas falas que estavam equivocadas. É hora do professor fazer o quê? Ele vai registrar todas essas falas e vai fazer de maneira matematicamente estruturada a resolução da situação-problema, destacando as diferentes técnicas operatórias e as demonstrações das propriedades qualificadas sobre o assunto, e assim vai buscar institucionalizar o objeto matemático, ou seja, ele vai fazer com que aquele conteúdo, a forma com que aparece na forma acadêmica de resolver, se assim não apareceu. Então ele vai fazer o quê? Vai trabalhar com esse conteúdo, ele vai fazer aquela mapeamento, ou seja, uma das formas de resolver, e vai mostrar qual que é a forma correta ou a forma mais simples de fazer, mas lembrando que sempre a resposta é aquilo que o aluno acha mais simples, acha mais fácil e que resolve o problema, tá? Bom, e aí nós chegamos no nosso terceiro momento,
que é sugestão das ações para auxiliar o professor durante a ATPC. Então, o que nós, professores, o que a gente vai trabalhar durante a ATPC no nosso restante do nosso dia de formação? Bom, nós vamos estar observando, a respeito do nosso modelo de sugestão de roteiro, o quê? Nós vamos analisar a sequência de atividade 1, do volume 1 do material Aprender Sempre, à luz da formação de etapa e série. Então, a gente vai revisitar esse material, vai observar quais são essas atividades que eu tenho do meu volume 1, do material Aprender Sempre, vou ver como que dá para a gente fazer e ver aquilo que eu consigo aplicar e a melhor forma de aplicar com os meus estudantes. Aí eu identifico as dificuldades de aprendizagem e de conhecimento matemático que os estudantes têm, relacionadas às habilidades essenciais. Eu tenho que trabalhar com aquelas dificuldades que meus alunos têm para mim poder fazer uma recuperação. E quando eu já sei que eles não têm muitas dificuldades, eu posso fazer o quê? Um aprofundamento em relação a esses conteúdos, esses objetos de conhecimento. Planejar e aplicar a aplicação da sequência de atividade 1 para desenvolver as habilidades essenciais com foco no desenvolvimento do letramento matemático. Lembrando que eu quero que ao final desses estudos o meu aluno consiga ser pelo menos um pouco mais letrado matematicamente, que ele consiga observar um número desse, que vamos supor no caso de uma anotação científica, ele saiba ler esse número, ele sabe entender esse número. Ele vê lá 1/4, ele sabe que é 1/4, que é a metade daquilo. Quando eu vou comprar uma pizza, vamos supor, eu pego uma pizza de tamanho médio, eu estou comendo o quê? 1/6 da pizza. Se for uma pizza grande, 1/8 da pizza. Se for uma pizza pequena, 1/4 da pizza, aquela sequência que vem dividindo. Então, isso é interessante para a gente pensar, né? E se eu pegar 1/8 da pizza e dividir ao meio, na verdade, eu não estou comendo metade, eu estou comendo a metade de 1/8. Se eu como a metade de 1/8, eu estou comendo o quê? 1/16 da pizza. Olha que legal. Será que não dá para a gente fazer essas discussões? Tornar esse aluno letrado matematicamente, não é que ele vai ficar falando de matemática o tempo inteiro, mas que ele vai conseguir observar a matemática no dia a dia e não vai achar que esse monstro que algumas pessoas acham que é, e sim que a matemática está no nosso dia a dia de forma simples. Para isso, depois feito isso, nós vamos definir indicadores para que o professor reflita sobre o seu planejamento e depois sobre a sua aula, para entender quais são os planejamentos, qual que é a aula, como que ele vai trabalhar dessa forma. Bom, então, só para a gente lembrar, nos momentos da nossa TPC, de analisar a situação de aprendizagem 1, do nosso material Aprender Sempre, vai ficar quais são as habilidades essenciais, o que eu pretendo com essas habilidades essenciais, quais são os objetivos, ou seja, aquela aula, qual o objetivo que eu tenho, quais são as atividades que eu vou trabalhar daquela aula, quais são as orientações metodológicas, ou seja, como que eu vou trabalhar com essas orientações, o que eu devo fazer dessas aulas. Então, sempre quando a gente estiver observando, nós vamos ter que ter esse roteirozinho, destacar as habilidades essenciais, os objetivos, as atividades, as orientações. Sabendo aonde eu quero chegar, eu consigo observar isso e sabendo como que eu vou partir. Então, para a gente saber onde eu quero chegar, eu tenho que saber da onde eu estou partindo, quais são os objetivos, quais são as atividades, e com isso eu vou ter que usar essa orientação que eu tenho para a gente chegar ao nosso destino. Bom, e aí? No outro momento, o que é identificar as dificuldades de aprendizagem de conhecimento? Então, quais são as dificuldades que o meu aluno apresenta? Quais são os conhecimentos que ele tem dessa habilidade? Será que o meu aluno dá conta de tudo? Será que ele tem mais dificuldade? Qual que é o tema? Eu já falei para vocês, alguns alunos têm dificuldade na representação o quê? Da forma decimal. Outros têm dificuldade, vamos supor, de representar um número na forma fracionária. Outros têm dificuldade de fazer operações com dos números irracionais. Então, sabendo essas dificuldades, com esses conhecimentos matemáticos que eu tenho aqui, o que eu consigo? Através do meu mapeamento de habilidade, eu consigo preparar essas aulas para a gente poder dar conta desse meu aluno. Lembrando que, infelizmente, né, isso é uma receita individualizada, não uma receita que dá para a gente aplicar no estado inteiro com todos os alunos. Para cada aluno ou para cada turma, eu tenho que fazer uma análise para a gente poder traçar as nossas estratégias para essa turma. Bom, feito isso, o que a gente vai ver para nós? Nós já temos o quê? Nós vamos planejar a aplicação da sequência de atividades para desenvolver as habilidades essenciais. As habilidades a serem desenvolvidas. Quais são as habilidades? Conhecimentos pré-existentes dos estudantes. Adequar as atividades e tempo de aprendizagem e os meios de avaliação. Quando eu falo pré-existentes, é aí que vem o problema. O que é pré-existente para aquilo? Né? Quando eu vou falar para vocês, olha que interessante, eu vou trabalhar com ele com uma equaçãozinha do primeiro grau. Tá? Se eu colocar para nós uma equação do primeiro grau do tipo 2x igual a 10, bom, ele vai resolver, eu vou falar, ele sabe resolver a equação do primeiro grau, certo?
Se eu colocar 2/3 de x igual a 1/8, opa, causei uma dificuldade. Mas o que mudou aí? Mudou o conhecimento pré-existente, porque talvez esse aluno não saiba fazer operação com o número na forma o quê? Fracionária, então ele vai ter dificuldade. Não é que ele não consegue fazer uma operação ou uma equaçãozinha do primeiro grau. Ele não tem o conteúdo pré-existente, que é o quê? Nossa forma fracionária de representar. Então, quando a gente fala em conteúdo matemático, o que a gente tem que pensar desses conhecimentos prévios? Aquilo que é dificuldade. O que eu não posso, gente, é ir contornando o conteúdo, desviando desses conhecimentos pré-existentes que deveria ter. Não dá para me ensinar para ele uma função, uma equação do segundo grau, alguma coisa, sem colocar números negativos, sem colocar números racionais, sem colocar os números irracionais. Por quê? Porque eu só dou dano nos números naturais, só bonitinho, então, na verdade, teoricamente, eu não estou ensinando isso. Então, na verdade, a gente tem que propor várias formas para a gente descobrir quais são as dificuldades que ele tem. Sabendo essas dificuldades, eu vou trabalhar com esses números das seguintes formas, tá? E adequar a atividade ao tempo é o mais importante, porque eu tenho tempo para fazer isso. Eu não posso ser demasiadamente longo demais, porque o aluno às vezes perde interesse, e nem muito rápido, porque talvez não vá chegar a todos. E como que eu vou verificar o aprendizado? Meios da nossa avaliação. Bom, e aí, o que a gente vai fazer? A definição dos indicadores, eu vou observar se foram reservados momentos específicos para que os estudantes pudessem vivenciar cada um dos passos para a resolução do problema. Nesse momento, os estudantes estão sendo estimulados a desenvolver suas estratégias próprias na resolução, estão sendo oferecidas oportunidades para que os estudantes possam compartilhar e integrar suas ideias entre os estudantes. Foi deixado um tempo para a sistematização das resoluções ao final da aula, com ou sem a participação do professor? Tudo isso nós vamos estar envolvendo o quê? Nesse momento, nessa definição de indicadores. Bom, então, para nós finalizarmos, entrar na nossa etapa final da nossa formação, o que a gente procurou ver hoje, né? Revisitamos os principais conceitos e ideias discutidos na formação de etapa, exploramos a estrutura didática pedagógica em uma sala de aula da situação de aprendizagem 1, da primeira série do ensino médio, e discutimos a resolução de problemas na prática. Sugerimos as ações que poderão auxiliar o professor na TPC durante o planejamento e desenvolvimento da situação de aprendizagem do volume 1. Bom, tudo isso eu gostaria que vocês agora pensassem um pouquinho mais, refletissem sobre o que nós discutimos hoje, contasse para nós essa experiência de vocês, conte para a gente, utilize o chat aí para nós, essa avaliação, coloque aí no seu celular, mire para nós, fale para nós, porque a colaboração de vocês vai fazer com que nós conseguimos aperfeiçoar e melhorar muito isso daí. Então, o que a gente fez hoje, né? Nós utilizamos como referência a nossa base nacional comum, nós também utilizamos aí para a resolução do problema, para quem quiser estudar um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais, deixo aí como leitura, né? Pesquisa em Educação Matemática, da Uno Chico, ela trabalha para nós, foi uma seleção do Bicudo aí, que trabalha para a gente toda essa parte de resolução de problema. A gente deve ler, deve pesquisar, deve entender um pouquinho para a gente poder participar. Eu acho que as nossas transmissões vão se tornando cada vez melhores a partir do momento que a gente vai se interagindo com isso. Nós temos o POIA, né? A Arte de Resolver Problemas, que é uma excelente leitura, que a gente vai entender muito como funciona isso. Nós temos o POSO, né? Aprender a resolver problemas e resolver problemas para aprender como que a gente trabalha com isso. São referências que nos embasam para a gente fazer o nosso dia melhor. Bom, e aí não podemos nunca deixar de colocar como referência o material que nós utilizamos, o Aprender Sempre. Basta acessar a página da EFAP para a gente ter esse material. Nós temos tanto o material do ensino fundamental como do médio, o currículo paulista, que está sendo trabalhado sempre aí para a gente, e vale a pena a gente observar e estar à luz desse nosso primeiro ano do ensino médio, para a gente poder aprender um pouquinho mais. Deixo aqui para vocês o nosso encerramento, como agradecimento à sua boa atenção do professor, bons estudos, e vamos estar sempre juntos. Só para a gente retomar com vocês, foi um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, discutindo um pouquinho mais desse primeiro ano do ensino médio. Contamos com a participação de vocês, que vocês nos assistam, que vocês compartilhem as ideias, falem para os seus amigos, seus colegas professores, a importância de nós estarmos estudando, compartilhar esses conhecimentos para tornar cada vez mais rica a nossa participação. Um grande abraço para vocês, até daqui a 15 dias, a nossa formação de etapa. Conto com a colaboração de todos vocês. Um grande abraço no coração de todos vocês. Se cuidem.